5, 4, 3, 2, 1. Então, gente, presta atenção. Se o marido ou a esposa divorciada ou divorciado que não era convertido, depois dele se converter, ele deve voltar para a primeira esposa? Assim perguntou a pessoa, né? Deixa eu dizer aqui, né, concluir aqui para vocês isso aqui. Independente se ele era ou não convertido, o cônjuge da pessoa vai ser sempre aquele que a pessoa se casou em primeira aliança, se esta pessoa estiver viva, certo? Porque a Bíblia diz que casamento é até que a morte os separe. A mulher está ligada ao seu marido enquanto ele vive e o marido também está ligado à sua esposa enquanto ela vive. Não existe esse negócio aqui, antes era convertido, depois antes não era convertido, né? Então, independente se era ou não era convertido, a esposa ou o marido vai ser sempre aquele que a pessoa escolheu se casar em primeira aliança. Amém? Amados, tem pessoas que têm um pensamento ignorante quanto ao casamento. Casamento, primeiro de tudo, que casamento é até que a morte separe. Entendeu isso aqui, que casamento, uma vez que Deus uniu, o homem não separa, pronto, certo? Casamento, tem pessoas que têm um entendimento, né, como se a pessoa, só os crentes casassem. Só os crentes casassem, os ímpios também no caso não. Tanto o ímpio quanto o crente casa. Aí tem pessoas aí que acham dessa forma, né? Se o marido, tem aquela pessoa que acha que o homem que é convertido, né, que conhece a Deus, ele deve voltar para a primeira esposa. Agora tem outras pessoas que acham assim, que o homem que não era convertido, que não conhecia a Cristo, não deve voltar para sua esposa. Tem pessoas que têm esse pensamento ignorante. E por acaso casamento é só para pessoas convertidas? Não. Casamento foi feito para o ímpio e para crente e para não crente. Então não existe isso aqui, gente. Irmã, o meu marido era divorciado e não era convertido. Depois, né, porque tem pessoas que se casou com um homem divorciado, gente. Se casou com um homem divorciado, mas, né, ele não era convertido. Ele veio se converter depois que se casou com ela. Né? Quer dizer, então, que agora que ele se converteu, ou deixou de se converter, independente se ele se converteu ou deixou de se converter, a primeira esposa é a esposa dele, ele convertido ou ele não convertido. Certo? Porque casamento, ele só não vi. O casamento não é depois de convertido. Não, o casamento é até que a morte separe. O casamento foi feito para o desconvertido e para o convertido. Para o crente ou para o não crente. Não existe essa. Certo? Não é só para quem se converteu. Só deve voltar para a primeira esposa se converteu. Existe isso agora? Não, meu filho. Não se volta só para a primeira esposa depois que se converte. Depois que conhece. É igual aquelas pessoas que dizem, mas antes eu conhecia Jesus. Conheceu Jesus, né? Conheci Jesus, agora eu conheço Jesus e agora eu devo voltar para o primeiro casamento. Não conheceu Jesus, não devo, não. Certo? Não existe isso aqui, gente. Não existe. Certo? Independente se a pessoa que você casou ou não casou era convertido ou não convertido, que não conhecia ou não conhecia Jesus, certo? Casamento é até que a morte separe. Casamento é até que a morte separe. Certo? Independente se a pessoa veio se converter depois ou antes, ou mesmo você veio se converter depois ou antes. Certo? Independente disso aqui, casamento, uma vez que eu me case, é até que a morte separe. E esse mandamento é para todos. Agora, a todos entendem isso aqui? Logicamente que não. Todos entendem que casamento é até que a morte separe? Logicamente que não. Então, não existe isso aqui, certo? Existe tipos de pessoas que querem encontrar uma brechinha nisso aqui. Nessa questão de ser ou não ser convertido, né? De ser ou não ser convertido. Mas casamento, como diz a lei de Deus, casamento
até que a morte separe. A esposa está ligada ao seu marido e o marido está ligado à sua esposa enquanto ele vive. Não é enquanto ele for convertido, ou enquanto ele for desconvertido, ou enquanto ele não conhecer a Deus, ou enquanto ou que ele venha conhecer a Deus, né? Então é isso aí, amém? Que Deus abençoe você.